Sono, o analista Urian Fancelli, analista de relações internacionais, e também para trazer um pouco do cenário sobre esse impasse que a gente está enfrentando. Seja bem-vindo aqui no SBT Notícias, agora ao vivo para todo o Brasil, também pelo SBT. E Urian, o não da primeira-ministra da Itália, né, somado à oposição do presidente francês, complica ou não a assinatura do tratado ainda para agora, 2025? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Complica muito, né? Esse acordo entre Mercosul e União Europeia, ele entra numa fase em que a Itália ela virou peça-chave de tudo. Para entender por quê, vale explicar, eu acho que a mecânica. Para que esse acordo ele seja aprovado, não basta a Comissão Europeia, ou seja, que é o executivo da União Europeia, querer. É preciso uma maioria qualificada entre os países membros, ou seja, que pelo menos 15 dos 27 países e que representem 65% da população da União estejam de acordo. E, ao mesmo tempo, existem aí a chamada minoria de bloqueio, que são 4 países que somem 35% da população. Se eles se juntarem, eles vão conseguir travar. Hoje, França, Hungria, Polônia e Áustria, eles são contrários, a Bélgica vai se abster, Irlanda e Holanda ainda não se comprometeram, então isso deixou todo o foco ali no centro de tudo na Itália, porque se a Itália ela pender contra o acordo, e a gente viu que a Giorgia Meloni ela fez algumas outras exigências, aí esse acordo ele pode simplesmente ficar travado. Dentro da Itália, tem uma disputa. De um lado, tem o Coldiretti, que é a maior associação de agricultores do país, que ele rejeita o acordo. Ele diz que aquelas salvaguardas propostas pela União Europeia, que são aqueles mecanismos que vão permitir que essas tarifas elas voltem a valer se houver uma enxurrada de importações do agro do Mercosul. Ela diz que elas são lentas demais para proteger o campo. E, do outro lado, tem a Confindústria, que ela representa a indústria italiana e vê que vai haver muitos ganhos, já que a Itália ela é o segundo maior exportador europeu para os países do Mercosul, principalmente em alguns setores aí como vinho, queijo e outros produtos industriais. Então, será que a Giorgia Meloni ela tomou esse posicionamento para tentar conseguir mais concessões como essas salvaguardas, ou não? Se de fato ela vai querer levar isso adiante para travar o acordo de vez. A gente vai descobrir talvez nessa quinta-feira. Vai ficar de olho com certeza para entender um pouco desse cenário. Urian, um dos argumentos utilizados principalmente pelo agro ali francês, né, e agro também da Europa, né, de vários pontos da Europa, diz respeito, por exemplo, à carne bovina, principalmente a que sai aqui do Brasil, que não respeitaria, por exemplo, exigências sanitárias, exigências ali ligadas também à segurança alimentar. Esse é um ponto crucial para eles, mas quais são outros pontos que acabam travando essa negociação? Esse é um ponto, inclusive, Marcelo, que foi levantado pela Giorgia Meloni, né, que é aquele dispositivo chamado de reciprocidade, ou seja, o que eles gostariam, ou que pelo menos eles dizem que gostariam, a gente não sabe se é verdade ou se é apenas com o objetivo final de complicar esse acordo, né, diz respeito a isso, que todas aquelas regras sanitárias, regras ambientais que os agricultores europeus são obrigados a cumprir lá, que elas também deveriam passar a valer aqui para os agricultores dos países do Mercosul, então Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, porque eles acreditam que os países aqui, por não terem que cumprir essas regras, eles teriam, de certa maneira, um pouco mais de vantagem. Então, chegariam lá no mercado deles um pouco mais competitivos, prejudicando os agricultores de lá. Talvez um elemento, além desse sanitário, que ainda ele tem sido bastante usado por quem é contra esse acordo na Europa, diz respeito principalmente às questões ambientais. Eles usam isso muitas vezes, e aí é curioso isso, porque esse é um argumento que acaba sendo usado por pessoas dos dois campos políticos diferentes na Europa. Tanto a extrema-direita europeia, que acaba, inclusive até foi a notícia de que a França ela ameaçou barrar a sua doação para o orçamento europeu, caso a União Europeia ela aprove esse acordo. Quanto à esquerda, que é muito mais consciente ambientalmente, né, falando, ela também tem usado esse argumento das preocupações ambientais, mas o que a gente vê, de fato, é uma união aí, muitas vezes,
de pessoas, de grupos, de espectros, de lados diferentes do espectro político, porque tem o objetivo comum de frear esse acordo. Bom, ainda falando sobre esse acordo, ainda na ótica da União Europeia, existe a possibilidade, inclusive, da criação de um fundo bilionário, né, com muitos bilhões de euros, justamente para, de alguma forma, tentar auxiliar o agro europeu, eventualmente, caso eles enfrentem prejuízos. Isso é o suficiente numa negociação como essa? Quando o assunto é prejuízo, que a gente sabe que o agro também tem argumentado isso, porque os produtos sul-americanos chegariam de uma forma extremamente competitiva no mercado europeu e muitas das vezes o próprio mercado europeu ficaria em desvantagem nesse livre comércio entre os dois blocos econômicos. Eu acho que tem 2 pontos bastante importantes em relação a isso. O primeiro deles, e que vale a gente ressaltar, é que parte do agro europeu ele já estava descontente até então, eles estavam fazendo inclusive protestos, estão organizando outros protestos por conta de outras questões internas também relacionadas à União Europeia, ao repasse de fundos, de verbas, que não diz respeito ao acordo com o Mercosul. E o segundo ponto que é muito importante a gente olhar é que, se por um lado o agro europeu ele pode ser minimamente ou até certo ponto prejudicado por conta disso, por outro lado, outros setores vão passar a ganhar bastante. Então, talvez a gente pode até dizer que o agro europeu ele está para esse acordo, assim como a indústria dos países do Mercosul também está. Por quê? Porque aqui a indústria do Brasil, a indústria da Argentina, ela também tem sua preocupação. Ela tem a sua preocupação, por exemplo, com carros europeus chegando aqui a um preço muito mais competitivo, com outros equipamentos industrializados chegando aqui com muito mais competitividade. É a questão também dos farmacêuticos, como que a indústria nacional dos farmacêuticos acaba olhando para tudo isso. Então, eu acho que muito vai de como os governos nacionais eles vão estar aí vulneráveis às pressões desses grupos de interesse. Aqui no Brasil, a gente vê que houve uma postura muito mais firme, porque se por um lado o agro ele vai ser beneficiado, por outro a indústria talvez não. Então, o que o governo brasileiro ele vai poder fazer para remediar ou para mitigar os efeitos? Ele vai dar algum tipo de subsídio? Acredito que vai dar conta que cada país e a União Europeia, enquanto entidade aí, internacional, vai conseguir fazer e que vai conseguir oferecer.